Podemos definir videogame como a arte de interagir por meio de teleféricos eletrônicos. Iniciada na década de 70, a indústria dos games cresceu bastante nas últimas décadas, conquistando o coração de milhões de pessoas ao redor do globo, algo que só foi possível mediante o surgimento de grandes IPs e franquias que ajudaram a promover essa nova forma de entretenimento. Neste vídeo, buscaremos contemplar quais são as melhores franquias deste ramo, destacando os grandes jogos que compõem cada uma delas, neste que é mais um vídeo spin-off do quadro Os 10 melhores jogos do ano. Antes de mais nada, é bom falarmos do critério das escolhas das franquias. É bom salientar que melhor é algo subjetivo, ou seja, varia de pessoa para pessoa, sendo algo que pode mudar bastante de acordo com o gosto daquele que escolhe. Apesar disso, o critério que adotaremos na hora de ranquear cada uma das franquias foi objetivo, indo de acordo com o desempenho dos jogos delas em cada uma das listas deste canal. Para quem não sabe, este canal tem várias listas de top 10 anuais, que nós abordamos jogos que vão desde os anos 80 na geração 8 bits, até a virada do milênio, na transição dos 32 para os 128 bits. Por conta disso, não esperem jogos de franquias do século 21 aqui. Abordaremos apenas o século 20 nessa primeira parte. Num futuro, quem sabe numa parte 2, aí eu coloco o século 21, e num futuro ainda mais distante, quem sabe, se Deus permitir, eu junto tudo. Mas voltando a falar dos critérios objetivos, nesse caso utilizaremos um sistema de pontuação, onde cada posição oferece uma quantidade de pontos para a franquia, sendo o 10º colocado 1 ponto, 9º colocado 2 pontos, 8º colocado 3 pontos, 7º colocado 4 pontos, 6º colocado 5 pontos, 5º colocado 7 pontos, afinal está entre os 5, você já está concorrendo a game do ano, 4º colocado 8 pontos, 3º colocado 10 pontos, afinal você já está no pódio, 2º colocado 12 pontos e em 1º colocado 15 pontos, o game do ano. É bom salientar que menções honrosas dão meio ponto. E também que para cada nova aparição de um jogo, a franquia ganha 1 ponto adicional, algo feito para recompensar a constância da franquia em fazer jogos de qualidade ao longo do tempo. Só para deixar claro, se a aparição adicional for nas menções honrosas, ela não conta, tá? Só conta se for no top 10. Para terminar, saliento que tudo isso aqui envolve muitos critérios pessoais. Se você discorda de algo e você deve discordar, sinta-se livre para expor sua opinião nos comentários, de preferência com respeito. Essas não são necessariamente as franquias que mais gosto, mas sim as que tiveram o melhor desempenho no quadro Os 10 melhores jogos do ano. É bom destacar também que todos os vídeos da lista estão disponíveis nas playlists do canal. No mais, aviso dado, vamos para a lista. Em 10º lugar, abrimos com Sonic. Na 10ª colocação, temos o mascote da SEGA e grande rival do Mario, que emplacou 5 jogos nas listas do canal, ocupando ao todo 4 posições com os jogos, sendo um 3º lugar em 1991 com o jogo de estreia, um 3º lugar novamente em 1992 com sua sequência Sonic 2, em 1994 a franquia retornaria com o 7º lugar com Sonic 3 e Sonic Knuckles. Eu dei uma roubada, mas não se preocupem, eu não vou contar vezes 2, vão ser só os 4 pontos da posição mais um da nova aparição, e por fim ele aparece uma última vez num 10º lugar em 1999 com Sonic Adventure. A maior parte dessas aparições ocorreram com jogos do Mega Drive, os 16 bits da SEGA, e apesar de a última ter ocorrido no Dreamcast, é uma franquia que perdura até hoje, com jogos que oscilam bastante em qualidade. Tudo isso fez com que Sonic acumulasse uma somatória de 28 pontos, o suficiente para inaugurar este ranking. Em 9º lugar, temos aquela que possivelmente é a franquia de terror mais icônica do mundo dos games, Resident Evil, que nas listas do canal deu as caras em 4 ocasiões. Um 6º lugar em 1996, com o jogo de estreia, um 4º lugar em 1998, com Resident Evil 8, sua sequência tão aclamada, um 6º lugar em 1999, com Resident Evil 3, e um 4º lugar em 2000, com Resident Evil Code Veronica. Todas essas aparições ocorreram na segunda metade da década de 90 e acabou por fazer Resident Evil alcançar os 29 pontos, estando entre as melhores mesmo pertencendo a um gênero que até então era de nicho. Na 8ª colocação, vamos com o primeiro grande mascote da Sonic, Crash Bandicoot. O marsupial do PlayStation conseguiu emplacar 4 títulos em nossa lista, sendo eles Crash Bandicoot com o 2º lugar em 1996, Crash Bandicoot 2, sua sequência, em 5º lugar em 1997, Crash Bandicoot 3 em 6º lugar em 1998 e, por fim, Crash Team Racing, o jogo de corrida da série, em 1999, no 8º lugar.
Com isso, o antigo marsupial da Sony teve uma somatória de 30 pontos, e ao lado de Resident Evil, foi a franquia que mais vezes marcou presença nas listas na segunda metade da década de 90. Infelizmente, a franquia demoraria para retornar a ter jogos relevantes no mundo dos games, mas o que ela fez durante a geração 32 bits jamais será esquecido. Indo para a sétima colocação, vamos de Metal Gear, franquia iniciada nos anos 80 e consagrada no primeiro PlayStation. Apareceu no canal menos vezes que as franquias das posições anteriores, é verdade, dando as caras nas listas apenas 3 vezes, porém fez isso com jogos de qualidade altíssima, o que fez alcançar posições notáveis, sendo elas um primeiro lugar em 1987, com o primeiro Metal Gear, um quarto lugar em 1990, com Metal Gear 2 Solid Snake, e por fim retornando com novamente um primeiro lugar em 1998 com Metal Gear Solid, um clássico. Essas aparições consideram ao todo 40 pontos à franquia, que é considerada até hoje como sendo a mais influente do gênero stealth. Indo para o sexto lugar, temos Donkey Kong, a.k.a. DK. Quem diria que um mero personagem oitentista retornaria para ser uma das franquias mais queridas pelos fãs do gênero plataforma, hein? DK viveu seu ápice no Super Nintendo com jogos maravilhosos que renderam ao gorilão posições que mostram uma consistência elogiável dessa série, sendo elas respectivamente o segundo lugar com Donkey Kong Country, o jogo de estreia em 1994, novamente um segundo lugar em 1995 com Donkey Kong Country 2, um terceiro lugar em 1993 com Donkey Kong Country 3 e por fim novamente um terceiro lugar em 1999 com DK64. Apesar de ter batido na trave algumas vezes, DK alçou posições muito boas, o que lhe rendeu uma quantidade de 47 pontos, pontuação que mostra bem a alta qualidade que essa série tem, assim como sua consistência. Uma das franquias mais famosas do gênero de ação em plataforma 2D. Eu estou falando de Castlevania, franquia de plataforma em ação que passou por inúmeras mudanças ao longo das gerações, tendo vários títulos lançados para as mais variadas plataformas, algo percebido no alto número de participações nas listas do quadro, com elas sendo um sexto lugar em 1987, com Castlevania do Nintendinho, um quinto lugar em 1990, com Castlevania 3 Dracula Curse, também do Nintendinho, um terceiro lugar em 1993, com Castlevania Round of Blood, do PC Engine, um quinto lugar em 1994 com Castlevania Bloodlines do Mega Drive e por fim, um primeiro lugar em 1997 com Castlevania Symphony of the Night, totalizando assim 48 pontos. Percebam que são 5 inserções em anos bem distintos e também em plataformas diferentes, o que mostra que independente da época e do hardware, essa foi uma série que sempre esteve presente entre os amantes de videogame. Com muita honra que na quarta posição contamos com a grata presença de The Legends of Zelda, uma franquia modelo no que gera aos jogos de ação e aventura. A linha principal de Zelda conta com jogos de altíssimo nível, geralmente aparecendo entre os melhores de suas plataformas, sendo eles um quinto lugar em 1987 com o jogo de estreia, um primeiro lugar em 1992 com Legends of Zelda: A Link to the Past, acho que o meu favorito dentre os que apareceram na lista, um segundo lugar em 1998, que gerou bastante polêmica com Ocarina of Time, esse jogo maravilhoso, e novamente um segundo lugar em 2000 com Legends of Zelda: Majora Mask, o mais subestimado da franquia a meu ver. Todos esses jogos deram à franquia um total de 49 pontos, e apesar de possuir uma participação a menos que Castlevania, fez mais pontos por contar com jogos em posições melhores, o que reflete bem a qualidade deles de forma geral. Afinal, estamos falando de uma franquia que nunca decepcionou, sempre correspondendo às altas expectativas da sua fanbase. Eu acho necessário destacar rapidamente algumas grandes franquias que acabaram ficando de fora, mas que fizeram boas pontuações e merecem ao menos serem mencionadas. Com a primeira delas sendo Ghosts 'n Goblins, que fez 19 pontos com 4 jogos, um quarto lugar em 1985 com o jogo de estreia, um oitavo lugar em 1988 com Ghosts 'n Ghost, um oitavo lugar novamente em 1990 com seu jogo de Game Boy, o Gargoyle's Quest, e por fim um nono lugar em 1994 com Demon's Crest. Outra franquia que merece também destaque é a franquia Chrono, que totalizou 20 pontos com 2 participações bem marcantes. Um primeiro lugar em 1995 com Chrono Trigger
e um 7º lugar em 1999 com Chrono Cross. Mais uma franquia, no caso dos jogos de luta, vamos para Street Fighter, que totalizou 20 pontos com também 2 jogos, um 1º lugar em 1991 com Street Fighter 2 e um 7º lugar em 1999 com Street Fighter 3 Third Strike. Já nos beat'em ups, tivemos o Streets of Rage, que totalizou 21 pontos com 2 jogos também, um 4º lugar em 1991 com Streets of Rage e um 2º lugar em 1992 com Streets of Rage 2. E por fim, para terminar a sessão de menções, quero destacar aqui Shinobi com 25 pontos, sendo o nosso 11º lugar, com um 5º lugar em 1988 com Shinobi do Master System, um 4º lugar em 1989 com Revenge of Shinobi, jogo do Mega Drive, um 9º lugar em 1990 com Shadow Dance, The Secret of Shinobi, e por fim, no 6º lugar em 1993 com o melhor jogo da franquia, Shinobi 3 Return of the Ninja Masters. Todas boas franquias que merecem ser prestigiadas e conhecidas por todo amante de jogos. Agora sim, abrindo o nosso pódio, vamos de Mega Man, série que foi sinônimo de Run and Gun por muitos anos. O robozinho da Capcom é outra franquia que apareceu diversas vezes em nossas listas, dando as caras em 1987 com Mega Man em 2º lugar, um 1º lugar em 1989 com Mega Man 2, um 6º lugar em 1990 com Mega Man 3, um 3º lugar em 1994 com Mega Man X, agora já no Super Nintendo, uma menção honrosa em 1995 com Mega Man X2 e um 3º lugar em 1997 com Mega Man 8/Mega Man X4. Indicação dupla, lembrando novamente que a gente não vai multiplicar por 2, tá certo? Essas 6 aparições contribuíram para que Mega Man chegasse aos incríveis 56,5 pontos, marcando presença tanto com jogos da série clássica quanto com jogos da série X, que mostra bem a capacidade de adaptação desta franquia ao longo das gerações. Na vice-colocação temos a franquia de RPG mais famosa do mundo dos games, Final Fantasy, e facilmente a maior franquia de RPG do século XX. Ela se fez presente nas listas do nosso quadro e em várias ocasiões ao longo de algumas gerações, começando com um 8º lugar em 1987 com o jogo de estreia, o Final Fantasy, um 6º lugar em 1991 com Final Fantasy IV, agora já no Super Nintendo, um 1º lugar, o game do ano de 1994 com Final Fantasy VI, um jogo lendário, e falando em lendário, ela retorna com o 2º lugar em 1997 com Final Fantasy VII, um 4º lugar em 1999 com Final Fantasy VIII e novamente um 1º lugar em 2000 com Final Fantasy IX, o meu favorito da franquia. Desta forma, Final Fantasy fez 6 aparições que fez esta série chegar aos 63 fucking pontos, uma pontuação que representa bem o tamanho desta franquia para o mundo dos games. Vida longa a Final Fantasy. E bem, eu acho que não deve ser segredo para ninguém que, em primeiro lugar, liderando a lista das melhores franquias do século XX, temos Super Mario, né? Para surpresa de 0 pessoas que acompanham as listas do canal. O maior representante do gênero plataforma foi um protagonista em todas as gerações em que se fez presente, tendo as seguintes aparições. Um 1º lugar em 1985 com o jogo de estreia Super Mario Bros, uma menção honrosa em 1986 com o razoável Super Mario 2 Lost Levels, um 6º lugar em 1988 com Super Mario Bros 2, a versão americana, um 1º lugar, um retorno triunfal com o maravilhoso Super Mario Bros 3, um 2º lugar em 1991 com o grande Super Mario World, um 7º lugar em 1995 com Super Mario World 2 Yoshi Island e, por fim, um 1º lugar de novo em 1996 com Super Mario 64. 7 aparições ao todo, o maior número de participações de uma franquia nestas listas. Todas elas somam ao todo 71 pontos e meio, 8 a mais que Final Fantasy. Eu só tenho que parabenizar o Mario por ser a melhor franquia do século XX e ter colaborado com a disseminação da arte do videogame pelo mundo. Muito obrigado, Mario, por tornar o simples divertido. Você merece o 1º lugar. Bem, é isso, pessoal, esse foi mais um vídeo especial spin-off dos 10 melhores jogos do ano, desta vez abordando as melhores franquias do século XX. Este foi um vídeo divertido de fazer, apesar de trabalhoso para editar, mas valeu a pena, porque falar de jogos, que é algo que amamos, sempre é legal. No mais, esse vídeo encerra a primeira metade da 2ª temporada do canal The New World Games, e se for da vontade de Deus, retornaremos com um vídeo de 2001. Vejo vocês até lá. Muito obrigado por assistir, fiquem na paz, fiquem com Deus e até a próxima.